Meus queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Quero desejar um ótimo domingo na paz do Eterno, tá bom? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre a restauração do reino animal na era messiânica. Bom, sabemos que é comum a crença, pelo menos entre os intérpretes de linha dispensacionalista, e não só isso, mas outras igrejas cristãs, outras comunidades, outros segmentos cristãos, eles propagam que no reino messiânico os animais serão restaurados. Explique melhor, professor, como é esta restauração. Ora, esta restauração ela diz respeito a os animais falarem, ou pelo menos, se não falarem, né? Mas esses animais eles perderão a sua ferocidade. Esses animais eles deixarão de ser carnívoros. Não haverá mais, vamos dizer, rixas, brigas entre os animais. Não haverá mais contenda, não haverá mais competição, não haverá mais predadores, não haverá mais presas. Então, nisso consiste a restauração do reino animal. Bom, de acordo com muitos intérpretes, uma das características do reino do Messias aqui na Terra é a restauração do reino animal. Todos os animais terão paz uns com os outros. O leão habitará com o boi, com o cavalo, com o jumento, a serpente estará entre eles. Dizem que uma criança colocará a mão na toca, né, ou no ninho do basilisco, e nenhum mal lhe acontecerá. Um menino guiará os leões, os lobos, e assim por diante. A ursa pastará junto com os leões. Então, haverá uma perfeita paz no reino animal. E de onde é que se extrai essa ideia? Aqui eu vou trazer duas fontes. A primeira que diz respeito ao estado original dos animais. A primeira nós encontramos no livro de Jubileus. Vamos ver o que o livro de Jubileus ele diz aqui. Qual era a condição dos animais antes do pecado de Adão, quando eles viviam com Adão ali no Éden, no jardim? Como eram os animais, ou como eram os animais? Livro dos Jubileus, capítulo 3, verso 28 diz, naquele dia foi fechada a boca de todos os animais selváticos, e de todos os animais domésticos, gado, e de todas as aves, e de tudo que caminha, e de tudo que se move, de modo que eles não poderiam mais falar, porque eles todos falavam uns com os outros com um lábio, um sotaque e um idioma. E ele, Deus, expulsou para fora do jardim do Éden toda a carne que estava no jardim do Éden. E toda a carne foi espalhada de acordo com as suas espécies e de acordo com seus tipos para os lugares que foram criados para eles. Ok, de acordo com o livro de Jubileus, eu quero dizer que esta obra, o livro dos Jubileus, ele data do 2º século antes de Cristo, ou do 1º século antes de Cristo, ok, queridos? Então, de acordo com o livro dos Jubileus, os animais eles falavam antes do pecado de Adão. Mas, tão logo Adão transgrediu, então veio uma sentença não somente sobre Adão, mas também sobre todos os animais, sobre todo o reino animal. Bom, esta era uma crença da tradição judaica. Conforme vocês estão vendo, eu estou aqui com o livro dos Jubileus. Livro dos Jubileus, então, esta é uma crença que se encontrava na tradição judaica ali do período do Segundo Templo. Ok? Então vamos lá. O outro texto que nós vamos ler é o texto de Isaías. Isaías capítulo 11 e versículos... Eu vou ler aqui a partir, deixa eu ver aqui.
O versículo 6 e 7. E o 8. E o 9. Vamos lá. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos. E um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Somente até aqui. Nós temos também aí um paralelo, ainda no livro de Isaías, em Isaías 65, 25. Olha o que ele diz aqui. Veja que nós estamos aqui lendo sobre o reino do Messias. Tá bom? Nós estamos aqui na era messiânica. Isaías 65, 25. Olha o que diz aqui. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, para alguns intérpretes, esta leitura que eu fiz, ela fala da restauração do reino animal no período messiânico. Que estamos aqui no período messiânico é fato, o contexto mostra isso. Nós estamos aqui na era messiânica, numa era de paz, onde as nações não guerrearão mais umas contra as outras. Isso é fato. Ok? Agora, a questão é, será que o profeta Isaías, quando escreveu estas linhas, ele tinha mesmo em mente uma restauração do reino animal? Será que o profeta Isaías, ele comungava da ideia que está escrita aqui no livro dos Jubileus, que os animais, antes do pecado de Adão, eles falavam, todos se comunicavam, havia uma paz reinante entre os animais, e que isso se perdeu depois do pecado e que eles foram expulsos para cada um para o seu próprio habitat, e aí passou a haver animais domésticos, animais selváticos, e aí por diante. Será que Isaías, ele concordava com essa ideia? Será que Isaías, quando escreveu isso em Isaías 11, 6 a 9, será que ele está falando realmente de animais literais que no reino do Messias perderão a sua ferocidade? Será que é isso? Meus irmãos, eu quero aqui chamar a sua atenção para nós considerarmos não somente o livro de Isaías, mas outras passagens em outros profetas que falam do reino messiânico. Haja vista que nós estamos tratando aqui do reino do Messias, da era messiânica. Então é conveniente a gente analisar mais um pouco o livro do profeta Isaías, bem como outros profetas que falam da mesma era, para ver o que eles têm a dizer sobre os animais. Será que realmente os animais literais aqui estão em foco? Será que quando Isaías está falando que ele está tendo em mente animais literais, será que nós não temos aqui uma metáfora? Animais representando nações? Será que não é isso que Isaías tem em mente? Mas vamos lá. Vamos aqui, ó. Por exemplo, nós vamos ver aqui o seguinte, ó, ainda no reino messiânico, convém observar o seguinte: se Isaías está falando da restauração dos animais, para que eles vivam todos em paz, que não haja mais guerra entre os animais, que não haja mais predadores e nem presas, enfim, que haja, assim como vai haver paz nas nações, haverá uma paz total entre os animais. Não haverá mais carnificina, não haverá mais ataques de animal contra animal. Se Isaías está descrevendo isso, como
se conciliar no mesmo profeta Isaías, acerca do mesmo período do reino messiânico, que se diz que haverá sacrifício de animais e oferta de animais durante o reino messiânico. Como professor, exatamente. Vou lhe mostrar agora que o mesmo Isaías, ele deixa bem claro que no reino do Messias, na era messiânica, haverá sacrifício de animais. E aí aqui é a minha pergunta: se os animais perderão a sua ferocidade, se os animais viverão totalmente em paz com os homens, e eu lhe pergunto, como poderá haver paz entre homens e animais se ainda vai continuar havendo sacrifício de animais, se os animais continuarão a ser sacrificados, se os homens derramarão o sangue dos animais, tirarão a vida dos animais? Como pode ou como poderá haver paz entre os homens e os animais, conforme se crê, se os homens continuarão matando os animais no reino do Messias? E isso é fato. Vamos aqui para Isaías 26, Isaías 25, 6. Vamos começar por aqui. Isaías capítulo 25, 6. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte, que é o Monte Sião, a Terra Santa, a todos os povos, ou seja, nações, uma festa com animais gordos. Uma festa com animais gordos. Aqui é animais literais. Animais gordos, nédios. Ora, uma festa com animais gordos implica, sabem o quê? Que os animais serão mortos. É isso que implica. Uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos. Ora, tutano gordo vem dos animais, do boi, da vaca. Ora, se a festa vai ser com animais nédios gordos, com tutanos gordos, isso significa, sabe o que, meus irmãos? Que nesta festa aqui que o Senhor dos Exércitos vai dar no Monte Sião para todos os povos, com animais gordos, com vinhos, com tutanos gordos, significa, sabe o que? Que haverá a morte de animais. Os animais continuarão servindo de alimento para os povos no reino do Messias. E aqui eu continuo a minha pergunta. Então, que tipo de paz, que tipo de restauração no reino animal é esta? Que tipo de restauração é esta? Que os animais continuarão servindo de sacrifício ou para sacrifício. Que os animais continuarão morrendo. Que os animais continuarão perdendo a sua vida para a realização de sacrifícios. Me responda. Vamos lá. E com vinhos puros, bem purificados. Está bem aqui, uma passagem é esta que está deixando para mim muito claro que os animais continuarão a serem sacrificados no reino do Messias. Ok, queridos? 19, 21. Isaías 19, 21. Vamos ver o que diz aqui. Isaías capítulo 19 e versículo 21. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas. Você prestou atenção? Os egípcios adorarão ao Senhor naquele dia, ou seja, no dia do Senhor, que na interpretação cristã começa com a parousia de Cristo e segue milênio. Então aqui nós temos uma adoração dos egípcios no reino do Messias. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios, e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á as suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria. E os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios.
uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Na interpretação cristã, meus irmãos, aqui está em foco o reino do Messias. Bom, mas aqui vocês podem ver aqui que as nações, incluindo o Egito, eles adorarão ao Senhor com sacrifícios. Está bem aqui, ó. Naquele dia, sim, eles adorarão com sacrifícios e ofertas. Ora, sacrifício de quê? De animais. Então você veja que o próprio profeta Isaías, falando ainda do reino do Messias, da era messiânica, ele está dizendo claramente que os animais continuarão a serem mortos pelos homens. Os animais continuarão a servirem para sacrifícios e ofertas a Deus. E isso na era messiânica. Então continua a minha pergunta. Que paz entre os homens e os animais será esta? Que se hoje os animais sofrem nas mãos dos homens, se hoje os homens sacrificam animais, isso representa, vamos dizer, uma briga entre os homens e os animais. O fato de os homens matarem os animais e os animais matarem os homens, por assim dizer, isso caracteriza, vamos dizer, uma não paz entre homens e animais. Mas eu perguntei que tipo de paz é esta que se prega que haverá entre homens e animais no reino do Messias, se as mesmas condições que existem hoje continuarão a existir na era messiânica. Que tipo de paz é esta? Aí aqui eu continuo com a pergunta. Será que não estão equivocados os intérpretes que dizem que Isaías está falando ali de um reino, ou melhor, de uma restauração literal do reino animal? Será que isso não é uma interpretação equivocada? Não será melhor nós vermos que os animais ali, que habitam juntos em paz, na verdade nós temos ali um quadro metafórico, uma metáfora. E os animais simbolizariam o quê, professor? Os animais ali representam, no caso, as nações. Ora, a Bíblia Sagrada, com muita frequência, pinta as nações como animais, como leões, como tigres, como urso, como águias, como aves. É comum nas Escrituras as nações serem pintadas, descritas, desenhadas como animais, e diga-se de passagem, animais ferozes. Por exemplo, no livro de Daniel, nós temos a imagem dos 4 impérios, e os 4 impérios eles são representados por animais. Ok, meus irmãos? Então, não será melhor a gente entender esta linguagem do profeta Isaías de forma metafórica, ele usando de uma metáfora para falar da paz das nações no reino do Messias? Ora, no meu entendimento, a única forma de nós conciliarmos, e dentro do próprio livro de Isaías, essas descrições, é entender que quando ele fala do reino animal vivendo em paz, quando nós lemos isso no capítulo 9 ou no capítulo 11, ele está usando de uma metáfora para falar da paz entre as nações. E quando ele fala que haverá sacrifícios e ofertas, e o Senhor dará uma festa a todos os povos do Monte Sião, com animais gordos, nédios, com tutanos gordos, ele está falando ali literalmente que animais serão sacrificados no reino do Messias. Logo, sendo esta a interpretação verdadeira, o que eu defendo, é falsa a ideia de que os animais perderão a sua ferocidade no reino do Messias. É falsa. Ok, queridos? Então vamos aqui, capítulo 19, eu já li aqui, né, sobre os egípcios. Agora vamos 56:7. Capítulo 56:7 de Isaías. Também os levarei ao meu santo monte, a saber, ao Monte Sião, a Terra Santa, e os festejarei na minha casa de oração, aqui é o templo. E veja que está se falando aqui do período messiânico, da era messiânica. Os seus holocaustos, e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para
todos os povos. Ora, meus irmãos, a casa de oração aqui é uma referência ao templo. E conforme dizem os intérpretes dispensacionalistas, o que Isaías está descrevendo aqui é o reino do Messias. Nós temos em questão aqui o reino do Messias. Você pode ler todo o capítulo 56 de Isaías, que estamos falando aqui do reino messiânico. E é interessante que Isaías continua a dizer que no reino messiânico, o que ele diz? Também os levarei ao meu santo monte, que é Monte Sião, que é a terra santa de Israel, e os festejarei na minha casa de oração, que é o templo. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Ora, se haverá holocaustos e sacrifícios no reino do Messias, logo haverá morte de animais. As ovelhas continuarão a ser sacrificadas. Os bodes continuarão a ser sacrificados. Os bois continuarão a ser sacrificados. Sim, as aves continuarão a ser sacrificadas para Yahvé. Se isso vai continuar, então não pode ser verdadeiro esta interpretação literal de Isaías capítulo 11, de que os animais perderão a sua ferocidade e que haverá uma paz total entre os homens e os animais. Não pode ser verdadeira esta interpretação. Então nós temos que entender o capítulo 11 de Isaías de forma metafórica. Ok, meus irmãos? Vamos continuar aqui. Isaías 66, 20. Isaías capítulo 66 e versículo 20. Olha o que diz aqui. Porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações. Ele está falando dos judeus. A Tarsis, Pul e Lude, flecheiros, a Tubal, a Javã, até as ilhas de mais longe que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. Trarão todos os vossos irmãos, que ele está falando dos judeus, dentre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos e em carros e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, ao meu santo monte, a saber, ao Monte Sião, a terra santa, onde fica Jerusalém. A Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Também deles tomarei alguns, ele está falando dos judeus, também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque, como aqui eu paro só aqui, quando ele diz, também deles tomarei alguns para sacerdotes e levitas, eu quero chamar a sua atenção. Onde há sacerdotes e levitas, há necessariamente sacrifícios e ofertas de animais. Para que foram constituídos sacerdotes? Para oferecer sacrifícios. Para que foram constituídos levitas? Para auxiliar os sacerdotes na oferta dos sacrifícios e de animais. Nas ofertas e sacrifícios de animais. Então, onde há levitas, onde há sacerdotes, há necessariamente a oferta de animais e sacrifícios e holocaustos e assim por diante. Logo, esta passagem aqui de Isaías 66, 21, que eu vou ler de novo, também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Logo, esta leitura aqui pressupõe para nós que no reino messiânico continuará havendo sacrifícios e ofertas de animais. Continuemos. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova até a outra, e de um sábado até o outro, virá toda a carne e adorará perante mim, diz o Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para duas coisas. Festa da lua nova e a celebração do Shabá. No judaísmo, de acordo com a Torá, se celebrava as festas da lua nova com sacrifícios e ofertas. Da mesma forma, o Shabá ele era sacrificado com sacrifícios pela manhã e pela tarde. Eu quero ler isso aqui para você. Vamos aqui para Números. Números capítulo 28 e versículo 1 em diante. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, dá
dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para me oferecer a seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem marcha, cada dia, em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificará pela manhã e o outro cordeiro sacrificarás de tarde. E a 10ª parte, vou continuar. E a 10ª parte de um éfa de flor de farinha em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite moído. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de um hin para um cordeiro, no santuário. Oferecerás libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás de tarde, como oferta de manjares da manhã e como a sua libação. O aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia do sábado, veja que lá em Isaías fala da celebração do sábado. Porém, no dia do sábado, 2 cordeiros de 1 ano sem mancha e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares com libação. Holocausto é do sábado, em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses, aqui está em foco a lua nova, oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha. Está bem aqui, meus irmãos? Aqui, veja que Isaías diz, que será que de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, outras versões dizem, e em cada lua nova e em cada sábado virá toda a carne me adorar, diz o Senhor. Então, a existência da festa de lua nova e dos sábados na era do Messias pressupõe também a existência de ofertas e sacrifícios de animais. Isso é por quê? Porque na celebração da lua nova e do Shabá, conforme nós já lemos em Números 28, havia também o sacrifício de animais. Havia os sacrifícios próprios do dia do Shabá e da lua nova. Além do sacrifício contínuo, das ofertas contínuas, havia o sacrifício próprio para a celebração do Shabá e para a celebração da lua nova. Ok, meus irmãos? Vamos ver aqui. Bom, fizemos uma busca aqui em Isaías. Agora nós vamos tratar aqui do reino do Messias. Por exemplo, em Jeremias 33, 20. Jeremias capítulo 33 e verso 20. Olha o que diz aqui. Assim diz o Senhor: se puderdes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Então aqui Deus está prometendo que o seu concerto com Davi, para sempre dos lombos de Davi, se levantar um rei, e o seu concerto com a tribo de Levi, para não faltarem levitas, é um concerto eterno. Ora, isso vai se estender até o reino do Messias, meus irmãos. Então, se vai haver levitas na era messiânica, é como eu venho falando, vai haver também a oferta e sacrifício de animais. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Então aqui você vê não somente a perpetuidade do reino davídico, mas também do sacerdócio levítico. Não faltará rei da tribo de Judá, da tribo ou da linhagem de Davi, como também não faltará sacerdotes levitas que ministrem perante Yahvé com quê? Com sacrifícios e com ofertas de manjares. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: não tens visto o que este povo fala, dizendo as 2 gerações? Não, só era até aqui, vou para o versículo 25. Assim diz o Senhor: se o meu concerto do dia e da noite não permanecer,
e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Ora, meus irmãos, os profetas que viveram no tempo do cativeiro, quando eles profetizavam o regresso do povo judeu de Babilônia para a Terra Santa, eles tinham em mente já a era messiânica. Tá bom? Eles já tinham em mente a era messiânica. Então, o que se descreve sobre a existência da dinastia davídica e de sacerdotes levitas, aqui está nos lançando ou nos jogando para o reino messiânico. Então eu estou mostrando para vocês que continuará havendo sacrifícios e ofertas de manjares, sacrifícios de animais, tudo isso no reino do Messias. Pelo menos isso de acordo com a teologia judaica. Veja que eu estou aqui no Antigo Testamento, eu estou trazendo para vocês uma visão judaica. Então, de acordo com a teologia judaica, não só haverá o templo dos judeus na era messiânica, mas continuará havendo sacrifícios, tudo. A Torá será totalmente restaurada, tudo, toda a prática concernente ao templo será restaurado. Os sacerdotes serão restaurados, os levitas serão restaurados, a descendência de Davi será restaurada. Isso tudo no reino messiânico. Vamos aqui mais aqui. Malaquias 3, 3, 4. Vamos encerrar por aqui assim. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, versículos 3 e 4. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Está falando aqui da vinda de Deus, de Yahvé, do dia do Senhor, que numa interpretação cristã é o dia da vinda de Cristo, para ser seguido do milênio. Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi e os afinará, como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e a de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Está bem aqui, irmãos? Aqui nós temos uma descrição da era messiânica. E está falando de ofertas de justiça. E o Senhor aceitará a oferta de Judá e de Jerusalém. Essas ofertas aqui, meus irmãos, são ofertas de animais. Ofertas de todos os tipos, não só de animais, mas inclui a oferta de animais. De cereais, de tudo, de aves, de tudo. Então os sacrifícios, a matança de animais continuará na era messiânica. É isso que o Antigo Testamento está dizendo, e os judeus, eles dizem exatamente isso. Malaquias 3, 3, 4, agora 4, 4, de Malaquias. 4, verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. A lei de Moisés, sim, ela será totalmente restaurada na era messiânica. Totalmente restaurada. É isso que diz o judaísmo. O Messias, ele será o maior cumpridor da Torá. Ele será um homem cheio do Espírito Santo. Ele restaurará a Torá, ele restaurará o judaísmo. E na era do Messias, Israel voltará a sacrificar animais, a oferecer ofertas e tudo que está descrito e escrito na lei de Moisés voltará a ser praticado na era do Messias. Por isso é que Malaquias, ele fecha o livro, está quase fechando, dizendo, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Vamos ver se eu tenho mais. Zacarias 14, 21. Vamos ler aqui. Zacarias 14, 21 aqui também está em foco. O reino do Messias. Vamos lá.
Naquele dia, versículo 20, naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos santidade ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem, sacrificar o que? Animais, virão, e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Que dia? Aqui é o dia de Deus, o dia do Senhor. Na interpretação cristã, esse dia começa com a parousia de Cristo e prossegue com o milênio. Então, o que nós temos aqui é uma alusão ao reino do Messias. Mesmo na teologia judaica, que nós temos aqui em foco a era messiânica. Então, na era messiânica, Zacarias também diz que haverá ofertas, o que ele diz? E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão. Cozerão que os sacrifícios? Cozerão carne, cozerão tudo, e eles virão com sacrifícios e adorarão a Yahvé. Ok, meus irmãos. Isto é o que os profetas dizem, que na era do Messias, os animais continuarão servindo para ofertas, holocaustos e sacrifícios. E se assim é, então está equivocada a ideia de que Isaías está falando literalmente da restauração de animais e que haverá paz completa entre os animais. Eu quero ler agora aqui para vocês o que diz o Talmud. Vou ler aqui um comentário que eu fiz e vou já passar para o Talmud. Bom, estas passagens que eu acabei de ler, em Zacarias 14, 21, Isaías 66, 20 a 23, Jeremias 3, 20 a 22 e Malaquias 3, 3 e 4 e 4, 4. Estas passagens mostram que na era do Messias continuará havendo o abate de animais para as ofertas, sacrifícios e holocaustos pelos levitas e sacerdotes. O Sanhedrin, capítulo 99a, diz que a única diferença entre a era atual e a era messiânica será a emancipação de nossa, no caso Israel, subjugação aos reinos estrangeiros. Talmud Baveli, Sanhedrin 99a. Então, meus irmãos, de acordo com o Talmud, vou ler aqui para os senhores aqui uma nota de rodapé do Rashi. Olha o que ele diz. Olha o que Rashi diz aqui na nota de rodapé. O Rabi Yohanan sustenta que essas profecias fazem referências à era messiânica. Elas não podem referir-se ao mundo vindouro, porque nenhum profeta jamais conseguiu captar qual seria ela devido à sua natureza infinita. Ramban escreve: o homem não possui o potencial de compreender o bem do mundo vindouro em seu sentido pleno, nem tem como conceber a sua grandeza, beleza e poder. Isso só se encontra ao alcance de Deus. Todo o bem que os profetas pronunciaram ao povo de Israel nas suas visões diz respeito apenas aos benefícios físicos que Israel desfrutará na era messiânica, quando a dominação retornar ao povo de Israel. Mas o bem da vida no mundo vindouro não tem comparação ou semelhança, nem chegou a ser descrito pelos profetas, pois qualquer descrição diminuiria a sua grandeza. Foi essa a intenção de Yeshayahu, quando disse: nenhum olho jamais viu, ó Deus, o que farás em prol dos que te esperam, exceto tu mesmo. Isto é, o bem que não foi percebido pela visão dos profetas e só pode ser percebido pelo próprio Deus. Foi criado por Deus para quem o espera. Os sábios declararam: todos os profetas só pronunciaram a era messiânica. Mas em relação ao mundo vindouro, nenhum olho jamais viu, ó Deus, exceto tu mesmo. Aí aqui eu quero ler mais isso aqui, ó. Aquilo que consta em Yeshayahu 11:6, que o lobo morará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito, é uma metáfora e tem o seguinte sentido: Israel viverá seguro junto das nações perversas. Todos voltarão a professar a verdadeira fé e não mais roubarão ou destruirão, mas comerão do que é permitido em paz com Israel. Da mesma forma, outras profecias messiânicas dessa natureza são metáforas,
Os nossos sábios ensinaram: a única diferença entre a era atual e a era messiânica é a emancipação de nossa subjugação aos reinos estrangeiros. Tá bem aqui, meus irmãos? Aqui é um comentário de nota de rodapé de Rashi e também de Ramban, dois sábios judeus. Então eu li para vocês aqui no Talmud Bavli, Sanhedrin, capítulo 99a, com a nota de rodapé. Então, meus irmãos, eu quero fechar este vídeo aqui mostrando para vocês que é equivocada a interpretação que se faz literal de Isaías. E aqui eu quero oferecer aqui a interpretação que eu julgo ser que está na mente do profeta. Vamos lá. Isaías capítulo 6, 11. Morará o lobo com o cordeiro. O lobo representa o quê? Os gentios. Lobos não eram sacrificados a Yahvé. Com o cordeiro. O cordeiro representa o quê? O povo santo, Israel. E o leopardo representa o quê? Gentil. Com o cabrito. O cabrito representa o quê? Israel. Se deitará. Aqui está falando o quê? Da paz entre Israel e as nações. E o bezerro. O bezerro representa o quê? Israel. E o filho do leão. E o filho do leão representa o quê? Os gentios, as nações gentílicas. E a né de ovelha. A né de ovelha é o quê? Israel. Viverão juntos. E um menino pequeno os guiará. Este menino pequeno, nós podemos entender aqui o Messias ou a nação de Israel, representada por um menino. Ou as duas coisas. Esse menino que guiará os animais é a nação de Israel com o seu Messias, que dominará sobre os povos. A vaca e a ursa. A vaca aqui é o povo santo. A ursa é os gentios, são os gentios. Pastarão juntas. O que o autor tem em mente aqui? Israel, na era messiânica, viverá em paz com as nações, e as nações viverão em paz com Israel. E seus filhos juntos se deitarão, ou seja, os filhos dos estrangeiros com os filhos de Israel, eles viverão juntos. Haverá perfeita paz entre Israel e as nações na era messiânica. E o leão aqui, que são gentios, ou melhor, e o leão comerá palha com o boi. Então, o boi, tanto o leão, ele se torna, vamos dizer, em certo ponto, um símbolo de Israel como boi. Mas talvez o que, quando o autor falou aqui, e o leão, ele tem em mente aqui nações, as nações gentílicas, comerá palha com o boi. E o boi quem é? Visto que o boi era um dos animais que eram usados nos sacrifícios para Deus por Israel, então por boi aqui nós entendemos a nação de Israel, o povo santo. Então tudo que nós temos aqui é uma metáfora. A relação ou o que se faz, a alusão que se faz aqui aos animais. Veja que nós temos animais limpos e animais não limpos, de acordo com a Torá. Nós temos animais ferozes e animais dóceis. Então, nós temos aqueles animais que são considerados impuros, que não servem para sacrifício para Yahvé, representam os gentios. Os animais como o boi, o cabrito, a ovelha, representam a nação de Israel. A vaca e a ursa, ou a vaca, Israel, e a ursa, os gentios, pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha com o boi, já expliquei. E brincará a criança, por criança aqui devemos entender o Messias ou o reino messiânico, encabeçado por Israel. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. A áspide aqui representa as nações gentílicas, o povo feroz que perderá a sua ferocidade na era messiânica. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. O já desmamado aqui é a nação de Israel, ou seu Messias, ou os dois juntos. Meterá a mão na cova do basilisco, ou seja, o que o autor está dizendo? Haverá uma paz plena, uma total shalom no reino do Messias. Prossigamos. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Veja que o autor está olhando aqui para a paz em Israel. Porque a terra
se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, por que vai haver esta paz entre as nações de Israel? Porque a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. E por que a terra vai se encher do conhecimento do Senhor? Porque Israel será o cabeça das nações. Israel levará a Torá para as nações. As nações deixarão de ser ferozes. As nações, elas perderão a sua ferocidade. As nações são descritas aqui como animais que eram ferozes, mas que agora são dóceis. Por quê? Porque eles se converterão a Yahvé. Na era messiânica, a nação de Israel dominará sobre as nações. Por isso é que as nações perderão a sua ferocidade, por causa da palavra do Senhor. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé. A raiz de Jessé aqui é uma alusão ao rei davídico, ao Messias, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Síria e do Egito e de Patros e da Etiópia e de Elão e de Siná e de Amate e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Está bem aqui, meus irmãos. Então, se você ler aqui o restante do capítulo 11, aqui fala da paz messiânica. O capítulo 11 de Isaías está falando da era do Messias, da era messiânica. Então, o que nós temos aqui no capítulo 11, versículos 6 a 9, dos animais vivendo em paz com os homens, não pensemos que aqui se trata de animais literais. Esses animais aqui representam as nações, tá bom? E o Talmud, como eu mostrei para vocês aqui, ó, ele dá este parecer. E eu mostrei para vocês aqui que tanto Jeremias como Isaías, Zacarias e Malaquias, eles profetizaram, eles preveram que na era messiânica não só continuará havendo a adoração a Yahvé no templo, mas a adoração com sacrifícios e ofertas de animais. Deus em Cristo nos guarde, agora e para todo sempre. Amém.